bem, agora eu vou resolver com você um problemaço, um problema difícil, questão número 5 de óptica geométrica. Mas não é só óptica geométrica, envolve óptica geométrica, envolve cinemática, envolve a parte de colisões, então é um problema muito completo, mas é de um assunto que já caiu inclusive na prova do ITA, que é você saber relacionar a velocidade da imagem com a velocidade do objeto, e essa questão ainda tem algo a mais, saber relacionar com a velocidade do espelho, isso pensando em espelho esférico, não estou falando de espelho plano. Vamos ver que questão é essa? Vem comigo aqui no enunciado. Numa superfície horizontal lisa, um espelho esférico côncavo de distância focal f está preso a um suporte livre para se mover. O conjunto espelho mais suporte possui massa total mzinho. Um pequeno bloco de massa mzinho é colocado em frente à superfície refletora do espelho a uma distância d. No instante t0 igual a 0, dá-se um impulso ao bloco, fazendo com que ele se mova em direção ao espelho com velocidade v, colidindo elasticamente com o suporte. Determine o módulo da velocidade da imagem conjugada pelo espelho nas duas situações. Para um tempo t, um instante de tempo t menor que d sobre v, e para um instante de tempo t maior que d sobre v. Caso necessário, utilize a aproximação 1 mais x elevado a n, é aproximadamente 1 mais nx, quando x é muito menor do que 1. Essa é uma aproximação corriqueira na prova do ITA, às vezes a gente vê ela surgindo aí nas provas de física. Essa questão dá para você resolver usando essa aproximação, é uma resolução um pouquinho mais demorada, ou dá para você fazer uma resolução que é um pouco mais rápida, que é usando a parte de derivada. Então, vamos entender a questão da seguinte maneira. Olha só o que eu tenho. Primeiramente, eu vou mostrar para você como que você pode deduzir a velocidade da imagem em função da velocidade do objeto. Vamos dizer, por exemplo, que aqui eu tenho a linha do eixo principal. Vamos dizer que aqui eu tenho o nosso espelho côncavo. Então tá aqui a linha do nosso espelho côncavo. E digamos, por exemplo, o seguinte. Aqui eu tenho um determinado objeto, a famigerada vela. Claro, eu estou fazendo de maneira geral, pegando um objeto qualquer, não é o nosso exercício, não são os dados do nosso enunciado. Eu quero primeiro mostrar para você como que a gente deduz, neste caso, aí a parte de velocidades. Digamos que a nossa imagem seja essa daqui. Aqui está a nossa imagem, a imagem da vela. Vou representar deste jeitinho. Você sabe muito bem que a nossa imagem, ela fica, neste caso, a uma abscissa que a gente representa por pelinha, enquanto que o nosso objeto está uma abscissa que a gente representa pela letra P. Muito bem, a gente sabe como que relaciona esses dois. Esses dois são relacionados pela famosa equação dos pontos conjugados de Gauss, que diz pra gente que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Como eu quero fazer surgir a parte de velocidades, eu vou derivar esta equação em relação ao tempo. Vou derivar em relação ao tempo, então vou fazer assim, ó. Eu vou fazer nesta equação 1d dt. Vou derivar em relação ao tempo. É isso que eu vou fazer. Então, vamos fazer aqui um anexo matemático de derivadas, para você não perder nada da nossa resolução. Então, vamos fazer aqui um anexo matemático de derivadas. É o seguinte... Quando você quer derivar, por exemplo, dx de uma constante a, essa derivada é igual a zero. Então isso daqui, bem simples, derivada de constante é igual a zero. Se você quiser derivar, por exemplo, fazer um dx de polinômio a vezes x elevado a n, o que você faz é assim, a constante a você copia, as constantes você copia, o expoente n cai multiplicando aqui e você escreve x elevado a n menos 1. É assim que a gente aplica a derivada. Agora, olha que interessante. A derivada que a gente quer neste caso, dx, é a derivada de 1 sobre x, porque perceba que aquilo ali é 1 sobre p. Então eu vou escrever assim, ó, derivada de 1 sobre x. E quando você faz derivada de 1 sobre x, na verdade, você está fazendo a derivada de x elevado a menos 1. Então, pegando a lógica dessa segunda equação, você vai pegar o expoente menos 1, vai jogar lá dentro, assim, ó. Você vai fazer isso, ó. Você tem dx de x elevado a menos 1,
você vai pegar esse expoente, vai cair multiplicando, fica menos 1. Não vou escrever 1, porque multiplicar por 1 não vai mudar o resultado. Aí você vai subtrair 1 no expoente. Então vai ficar assim, ó, menos x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 dividido por x ao quadrado. Olha que interessante. Essas são as derivadas que a gente precisa. Eu vou utilizar a derivada de constante, eu vou utilizar a derivada de 1 sobre x. Então deixa eu fazer um destaque aqui nesse quadrinho. É só um anexo matemático para que a gente possa resolver esta nossa questão. Então vou utilizar este anexo matemático na nossa resolução. Aqui. Beleza. Então vamos fazer aqui a nossa derivada. Então, derivando-se o lado esquerdo, no lado esquerdo você tem simplesmente a distância focal, então ela é constante, fica 0. Igual a, aquele 1 sobre p é 1 sobre x, então vai ficar assim, ó, menos 1 sobre p ao quadrado. Só que agora tem um detalhe, eu estou derivando em relação ao tempo, então você tem que escrever aqui dp dt. Ou seja, você ainda tem que escrever a derivada de p com relação ao tempo. E você repete esse raciocínio para p', menos 1 sobre p' ao quadrado, vezes dp' dt. E agora o que eu vou fazer é assim, ó, vou escrever dp' dt, isola este termo, e quando você isola, você vai obter que isso é menos, olha como é que fica, vou escrever assim, ó, menos p' sobre p elevado ao quadrado vezes dp dt. Muito bem. O que essa expressão tem de mais pra gente? O que ela tem de importante pra gente é o seguinte. Quando você olha este termo é derivada da posição em relação ao tempo, isso daqui nada mais é do que a velocidade da imagem. Já este termo aqui, derivada da posição do objeto em relação ao tempo, nada mais é que a velocidade do objeto. Além disso, a gente pode escrever o seguinte, mas nós sabemos que o aumento linear transversal pode ser dado por menos p' sobre p. É possível demonstrar isso. Se você levar os dois lados ao quadrado, você obtém que a ao quadrado é igual, esse menos ao quadrado vai ficar mais, então você pode simplesmente escrever p' sobre p ao quadrado. Eu vou pegar isso daqui, substituir ali, e portanto, a gente pode dizer neste caso que a velocidade da imagem em função da velocidade do objeto é menos a ao quadrado vezes a velocidade do objeto. E a gente chega, portanto, nesta expressão. Cuidado, eu não estou ainda resolvendo o exercício, eu simplesmente estou mostrando para você como que a gente pode calcular a velocidade da imagem em relação à velocidade do objeto. Acontece que essa questão tem uma peculiaridade. Isso daqui já caiu exatamente assim no ITA. Se eu não me engano foi 2018, 2019, caiu exatamente desse jeito na prova do ITA. Você precisava relacionar a velocidade da imagem com a velocidade do objeto. Só que essa questão que eu propus, ela tem algo a mais. Você percebe que o nosso objeto, que é um bloquinho, vai colidir com o espelho vai passar a ter velocidade. E como a nossa colisão é uma colisão perfeitamente elástica, o objeto vai entrar em repouso e o espelho vai entrar em movimento, porque na colisão perfeitamente elástica entre corpos de mesma massa, eles trocam de velocidade. Então agora, a gente tem que saber como que se deduz a velocidade da imagem em função da velocidade do espelho. Então agora tem outra análise a se fazer. Isso que eu mostrei para você foi o objeto em movimento. Perceba que aqui eu mostrei para você o objeto se movendo com uma velocidade VOB. E olha que interessante, você viu que aqui apareceu um sinal de menos? Sabe o que esse sinal de menos quer dizer pra gente? Que o sentido dessa velocidade é oposto, ou seja, enquanto o objeto se move para a direita, a imagem se move para a esquerda. Velocidade da imagem V e M. Muito bem, só que isso foi para o objeto em movimento. Agora eu vou colocar o objeto em repouso e eu vou considerar que o espelho está em movimento. Então vamos fazer assim, ó. Agora assim, ó, para espelho em movimento. Agora vamos colocar o nosso espelho em movimento. Digamos que o espelho esteja se movendo. Eu vou mudar de referencial. Vou colocar assim, ó, no
referencial, no referencial do espelho. Vamos mudar o referencial e você vai ver que fica mais fácil de resolver desse jeito. Imagina que o objeto está em repouso e o espelho está se movendo. Se eu mudar o referencial para o referencial do espelho, tudo se passa como se o objeto estivesse se movendo nesse referencial com uma velocidade de sinal contrário. Ou seja, a velocidade do objeto, neste caso, vai ser menos a velocidade do espelho. Eu vou colocar uma linha para representar no referencial do espelho. Quando eu retornar para o referencial da Terra, aí eu omito aquela linha, beleza? Então agora, tudo se passa como se o espelho estivesse em repouso e o objeto é quem está se movendo. Então basta a gente utilizar novamente essa expressão e aí você vai escrever a velocidade da imagem. Olha o que eu vou fazer, vou colocar linha porque estou no referencial do espelho. É igual a menos a ao quadrado vezes a velocidade do objeto, linha, porque estou no referencial do espelho, só que a velocidade do objeto no referencial do espelho é menos a velocidade do espelho. Então você escreve menos a ao quadrado vezes menos a velocidade do espelho. E neste caso a gente encontra, portanto, que a velocidade da imagem no referencial do espelho é igual a ao quadrado vezes a velocidade do espelho. Porém, você está percebendo que essa velocidade é a velocidade no referencial do espelho, mas eu queria no referencial da Terra. Então você faz assim, ó, no referencial da Terra. Para você encontrar agora a velocidade da imagem no referencial da Terra, você pode dizer que esta velocidade é igual à velocidade que ela tinha no referencial do espelho, mais a velocidade do seu referencial, que é a própria velocidade do espelho. Então você tem que a velocidade da imagem, neste caso, é igual a ao quadrado vezes a velocidade do espelho, mais a velocidade do espelho. E neste caso, a gente encontra, portanto, que a velocidade da imagem no referencial da Terra é igual a ao quadrado mais 1 vezes a velocidade do espelho. Esta expressão aqui eu vou destacar essa expressão. Esta é outra expressão que a gente vai utilizar na nossa equação, na nossa questão, né, no nosso problema. Então eu vou lançar a mão da primeira expressão em amarelo na letra A. Por que na letra A? Porque na letra A ainda não houve colisão. E eu vou lançar a mão da outra expressão em amarelo na letra B. É isso que eu vou fazer. Então, deixa eu apagar este lado. E agora a gente vai separar o exercício em duas partes. Vamos resolver a letra A e depois a gente resolve a letra B, para a gente ver como é que fica a nossa resolução. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, vamos lá. Letrinha A, primeiramente. Letra A. Para a letra A, é importante você perceber que nós estamos antes da colisão. Ora, professor, por que nós estamos antes da colisão? Porque se você reparar, o exercício disse pra gente que a distância inicial que separa o objeto, nosso bloco do espelho, vale D. E se você pega um tempo T menor que D sobre V, você está antes da colisão. Muito bem. Antes da colisão, o objeto se move e o espelho está parado. E neste caso, qual vai ser o valor da distância que separa o objeto do espelho, a abscissa P? Neste caso, a abscissa P vai ser igual à distância D menos VT. É isso que a gente vai ter, considerando neste caso que este tempo T, vou até colocar aqui em outra cor, considerando que este tempo T é menor que D sobre V. É esta a consideração que a gente tem para antes da colisão. E aí, neste caso, a gente pode dizer, portanto, que a nossa velocidade da imagem V e M é igual a menos A ao quadrado vezes a velocidade do objeto. Isso daqui é menos. Como é que você calcula esse A? Este A pode ser calculado como F sobre F menos P. Isso vai ao quadrado vezes a velocidade do objeto. Então, neste caso, substituindo P
por aquela expressão d menos vt, nós obtemos, portanto, que a resposta do exercício velocidade da imagem é igual a menos, olha como é que vai ficar, você vai ter f sobre f menos d mais vt elevado ao quadrado vezes v. Essa daqui, portanto, é a resposta da letra A. Letra A é dada, portanto, por essa expressão. Agora, de maneira análoga, a gente vai para a letra B. Para a letrinha B, agora nós estamos depois da colisão. E na situação depois da colisão, é importante você se lembrar que, como a gente está falando de uma colisão perfeitamente elástica, apenas existe mudança de velocidade, já que os nossos dois corpos têm a mesma massa. Então, após a colisão, o bloquinho fica parado e é o espelho quem começa a se mover. E o espelho se move com a mesma velocidade que o objeto tinha no início. Neste caso, agora a nossa abscissa P vai ser escrita como VT menos D, onde neste caso nós podemos dizer que o tempo T é maior que D sobre V. E aí você vai lançar a mão agora desta equação para responder o exercício. Então você vai ter agora a velocidade da imagem é igual a A ao quadrado mais 1 vezes a velocidade do espelho. Isso daqui é igual a este A ao quadrado, a gente vai calcular como F sobre F menos P ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 vezes a velocidade do espelho. Substituindo esses valores, nós temos, portanto, finalmente, velocidade da imagem é igual, olha como é que vai ficar, nós teremos aqui, em cima F, embaixo F menos VT mais D elevado ao quadrado mais 1 vezes a velocidade V. Essa daqui, portanto, é a resposta da letra B. Problemaço, não é um problema nada fácil, esse problema é um problema que a gente pode considerar como um problema difícil. Bacana? Então, por essa questão era isso, eu encontro você numa próxima.